Olá a todos, bem-vindos ao 16º Fórum da Aliança Latina, com esse painel sobre advocacy como estratégia para auxiliar na defesa dos direitos dos pacientes. Teremos especialistas debatendo a importância de aumentar a conscientização sobre doenças crônicas não transmissíveis, fortalecer pacientes por meio de redes, influenciar a formulação de políticas públicas e assim realizar ações juntos ao poder público. A inspiração pelo exemplo de que, se é possível, pode inspirar outras associações na articulação de ações locais de advocacy. E teremos nesse painel o Daniel Issa, especialista em políticas públicas da Patria Consultoria aqui no Brasil, e o Fernando Ferrer, CEO da Multinational Partnership nos Estados Unidos. Vamos começar com o Daniel Issa. Por favor, Daniel, a sua apresentação. Olá, Fábio, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse tema que eu gosto tanto de falar, afinal é o meu trabalho aqui do dia a dia. Enfim, eu sou Daniel Issa, sou sócio da Patria. A Patria é uma consultoria aqui que tem sede em Brasília, mas tem escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, em Washington, D.C., e já está no mercado aí há mais de 35 anos, ajudando aí empresas e associações e entidades no dia a dia aí da atividade de public affairs, obviamente direcionada aí para os governos e para as discussões de políticas públicas, tá? Acho que da minha parte, assim, o título desse painel aqui era totalmente já provocativo e para mim faz todo sentido, porque de fato a advocacy é uma estratégia essencial nos dias de hoje para auxiliar a defesa dos direitos dos pacientes. Isso a gente vive na prática aqui no Brasil, mas também em vários outros locais do mundo. A gente já consegue entender a relevância de você utilizar estratégias de advocacy para auxiliar a defesa dos direitos dos pacientes, né? Afinal, assim, tem uma frase aqui do nosso CEO da Pátria que ele fala que na democracia o processo de formação de políticas públicas demanda a participação de todos os segmentos da sociedade civil, com informação confiável, representação qualificada, transparência e ética, né? Então, acho que o advocacy ele entra muito aqui dentro dessa história, dessa representação da sociedade civil, porque o advocacy, na verdade, é o instrumento que a gente tem hoje para educar, para informar, para engajar os nossos stakeholders e que também a gente consiga participar e influenciar no processo de decisões de políticas públicas, né? Talvez a gente tenha passado por um período em que, no passado, em alguns setores, o simples direito de petição, né, assim, ir até o seu stakeholder governamental, ir até aquele tomador de decisão e apresentar ali as suas razões fosse o suficiente. Esse despacho aí bilateral, né, entre você que está demandando alguma coisa e aquela pessoa que vai tomar a decisão, ela precisa ser feito ainda, né? É parte do processo de public affairs, mas hoje a gente identifica o quanto que o advocacy ele é essencial para depois legitimar essa petição ao poder público, àquele stakeholder governamental, né? E aí a gente está falando de uma área que era uma área muito específica, né? Assim, o desenvolvimento de políticas de saúde, o desenvolvimento de políticas de atendimento ao paciente, ele requer um nível de tecnicidade, um nível de especialização que muitas vezes o próprio stakeholder que precisa tomar aquela decisão não tem alcance, né? A gente até tem aqui, pegando obviamente o exemplo brasileiro, a gente tem vários parlamentares que são médicos, que são da área de saúde, mas eles não têm, ou estão há muito tempo longe da medicina, ou ainda que sejam médicos aí que ainda atuam, ou que atuaram até pouquíssimo tempo antes de entrar nesse papel aí de parlamentar,
Obviamente ele não tem conhecimento sobre todas as áreas da medicina, sobre todas as doenças, sobre todas as possibilidades de tratamento. A gente tem uma indústria aí da saúde totalmente inovadora, então a cada ano a gente tem novas formas de tratamento, novas tecnologias em saúde que podem melhorar a vida do paciente. E aí eu vejo tanto que essa parte do advocacy é essencial para que a gente consiga contaminar de um jeito, né, de uma forma positiva de falar, os nossos stakeholders com aquela realidade, né? Então, na nossa visão, existe um ecossistema que relaciona essas duas atividades, essa atividade de lobby direto, de despachar diretamente com aquele tomador de decisão, de levar a sua causa para aquele tomador de decisão, mas existe também o instrumento do advocacy, que é fazer com que essa petição, esse lobby seja legitimado, né? E nada mais natural, dentro da nossa concepção, que os próprios protagonistas daquela política pública, né, os principais interessados daquela política pública, sejam engajados a fazerem essa representação, né, a levarem essa causa, a colocarem ali a sua posição, colocarem ali nas redes sociais. Hoje em dia é um instrumento tão importante para a gente, né? Assim, eu acho que o desenvolvimento tecnológico também nos últimos anos proporcionou isso, né? Proporcionou que a gente criasse ali, transformasse os grupos de interesse, né, em grupos de pressão, na verdade, né? Então, assim, sempre que a gente vai falar sobre uma política pública, a gente fala sobre grupos de interesse, nesse caso específico da saúde, muito vinculado ali aos pacientes, aos médicos, né, que fazem ali, estão ali no dia a dia de passar o tratamento para os pacientes. Então, existe esse grupo de interesse que tem interesse naquela causa, tem interesse naquele novo tratamento, tem interesse no desenvolvimento de uma política pública, e sabem mais do que, às vezes, os próprios stakeholders, quais são as especificidades daquela política, ou como essa política pública pode ser desenhada e desenvolvida para ser a mais eficaz possível. É natural que a gente transforme essas pessoas que têm interesse naquele assunto em grupos de pressão, grupos que possam fazer esse advocacy, né? Que possam ali engajar com seus stakeholders, que possa educar os seus stakeholders a partir das perspectivas técnicas em cima da discussão política. Então, hoje em dia, quando eu olho, e assim, a Pátria como consultoria acaba atendendo a vários setores, eu vejo tanto que o setor de saúde avançou nesse sentido, né? Construiu ali espaços, arenas de debate político, construiu know-how para fazer workshops, para qualificar a discussão, para levar para os stakeholders todas as informações possíveis e de forma clara, transparente, para que a decisão sobre determinada política pública seja tomada da forma mais clara possível, né? Então, isso, quanto instrumento, é um instrumento muito poderoso e necessário, né? E voltando ali à minha frase inicial, é o que qualifica o nosso processo democrático, né? Um processo democrático de discussão de política pública, ele não se dá sem que você qualifique essa discussão de forma eficaz, né? Senão a gente vai estar tomando decisões, a gente vai estar desenhando políticas públicas que não vão atender ao que esses grupos de interesse, ao que esses destinatários da política precisam e anseiam, né? E o advocacy, hoje eu percebo que ele pode estar em todas as fases do ciclo, né? A política pública, ela tem um ciclo, né? Um ciclo, desde a sua ideação até a sua implementação, né? Então, você primeiro tem ali o poder público, ou até mesmo a própria sociedade civil, identificando um problema, né? Assim, olha só, existe um nicho aqui, e eu vou sempre trazer exemplos da saúde, pelo fórum que a gente está aqui discutindo. Existe um tipo de tratamento novo, existe um tipo de doença que se manifesta, existe uma nova forma de lidar com uma doença antiga. Então, a gente primeiro faz essa identificação do problema. E nesse momento inicial da discussão da política pública, o advocacy se faz necessário. Às vezes, o que o gestor público precisa é exatamente desse input
da sociedade civil, desse input dos pacientes, desse input dos médicos, para que ele consiga enxergar que existe um problema, para que ele não fique alheio ao que está acontecendo no dia a dia da vida das pessoas, né? A partir daí, dessa identificação do problema, quando o gestor se percebe diante de um problema, existe a necessidade de formar uma agenda de trabalho, né? A gente sabe que a dinâmica ali da construção de políticas públicas, a dinâmica ali, às vezes até um pouco burocrática dos governos, acabam trazendo ali algum tipo de demora para esse desenvolvimento, e é preciso formalizar uma agenda nesse sentido, né? E quanto mais democrático e mais transparente o governo, melhor são maior são as alternativas, maiores são as alternativas para que a gente influencie em cada uma dessas fases, né? Então você pode ter advocacy na identificação do problema, você pode ter o advocacy na formação dessa agenda, né? A gente tem cases aqui no Brasil, por exemplo, a própria Anvisa, né, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela faz uma consulta pública para que a sociedade como um todo opine ali quais deveriam ser as prioridades da agenda regulatória, da agência reguladora, né? Isso é um processo já bastante avançado na minha avaliação. Que bom que a gente já consegue hoje fazer com que a sociedade participe desde esse início, desde a priorização dessa agenda, né? E muitas vezes o advocacy é importante também nesse momento, o momento que você fala que, como os recursos não são ilimitados, né, nem de recursos humanos, nem financeiros, eventualmente existe a necessidade de escolha, né? Assim, o que é que eu vou regular primeiro, o que é que eu vou implementar primeiro. Então, a formação dessa agenda, dessa priorização da agenda é super importante e é essencial que o advocacy ali também exista nesse momento, para que a gente justifique que aquele item que a gente quer priorizar, ele deve ser priorizado por isso ou por aquilo, em razão de justificativas baseadas em evidências, né? Também, depois da formação da agenda, a gente passa para aquela questão da formulação de alternativas, né? Um único problema tem várias alternativas de solução. E qual é a melhor solução? A melhor solução não é a solução do gestor. A melhor solução não é só a solução do paciente. A melhor solução não é só a solução da indústria. A melhor solução, a solução que vai ser melhor, ou pelo menos mais facilmente implementada, é a solução que vai ouvir todos os lados de maneira democrática e entender qual é o estado ali que a gente está e como é que a gente consegue dar vazão, como é que a gente consegue solucionar aquele problema, né? E também enxergo nesse momento de formulação de alternativas o papel essencial da participação social, das estratégias de advocacy para levar até os gestores públicos a visão dos pacientes, a visão dos médicos, a visão ali dos outros interessados naquela política de como solucionar aquele problema. E depois a gente vem ali para aquela parte do ciclo de políticas públicas em que uma decisão precisa ser tomada, né? Aqui no Brasil a gente tem a Conitec, né? A Comissão de Corporações de Tecnologias em Saúde, que toma ali a decisão de quais medicamentos, de quais procedimentos vão ser incorporados ali dentro do nosso sistema único de saúde ou não. Então, nesse momento também se faz necessário e a gente cada vez mais pressiona para que esse processo ali da Conitec tenha cada vez mais a participação da sociedade, não só pelas consultas públicas que são abertas, mas também pela participação ativa ali no debate, na discussão no âmbito da comissão. Então, esse momento da tomada de decisão também é um momento que esses grupos de interesse, uma vez transformados em grupo de pressão, podem sim pressionar para que determinado assunto seja pautado, pressionar para que determinado endereçamento seja dado. E a partir da decisão tomada, pode até se ter uma falsa impressão de que, não, agora ok, a decisão foi tomada, esse direito já está estabelecido. Mas nunca é assim, né? Então, assim, tem um outro passo de tudo isso, que é a implementação. Eventualmente, a gente ganha o direito a determinado atendimento, ganha o direito a determinada atuação ali do Estado para atender ali a questões da saúde da população, mas a implementação ela se traduz em mais um desafio no desenvolvimento aí desse ciclo de política pública, né? Então, os próprios mecanismos
e aí citando o exemplo aí da Conitec de Corporação de Tecnologias, para depois ter o financiamento dessa tecnologia, para que a tecnologia nova seja de fato dispensada na rede pública, tudo isso se transforma também em novos desafios, em que o advocacy precisa sempre também estar instruindo e estar complementando ali as informações que são levadas até o gestor público. E por fim, dentro de todo esse caminho aí que a gente enxerga de construção de políticas públicas e das oportunidades de atuação de advocacy, a gente tem a fase final, que é a fase de avaliação, né? Qualquer bom gestor, ao implementar uma nova política, ao alterar uma política já existente, ele precisa fazer uma avaliação, né? Então, assim, a avaliação de como aquelas alterações, de como aquelas inovações que foram admitidas ali, que foram acordadas ali naquele momento da tomada de decisão e da implementação, estão performando, né? Então, assim, como é que se saiu essa nova política? E, mais uma vez, cabe ali aos usuários dessa política trazer a qualificação baseada em dados, né? E a advocacy, a gente sempre está falando de dados também, para estabelecer um vínculo ali entre o quanto que aquela política pública implementada conseguiu ali atingir o seu objetivo, né? Acho que dentro dessa perspectiva não há dúvida ali quais são a relevância, né? Assim, desde o início aqui da minha fala eu falei da relevância do papel do advocacy nessa construção aí de políticas públicas. Falei um pouco sobre o quando, né? Quando é que a gente pode atuar dentro de uma estratégia de advocacy, para mim, dentro dessa discussão desse ciclo de política pública, a gente consegue atuar com advocacy em todos os momentos desse ciclo. E aí eu queria extrapolar um pouco agora esse tema para falar como, né? Ok, é importante, a gente pode atuar em todos esses ciclos e todos esses ganchos aí do ciclo, mas como é que a gente faz isso, né? Digo para vocês que não existe tarefa fácil, né? Então, a partir de muito estudo. Eu comentei aqui com vocês que o advocacy ele prescinde muito de uma construção aí de materiais baseado em evidências, baseado em dados, né? Que começa sempre com algumas perguntas, né? Então, assim, sempre que eu vou construir ali alguma estratégia de advocacy, acho que a pedra fundamental ali do início da advocacy é sempre um rol de perguntas, né? Quais são as leis existentes que já se aplicam a essa política pública que eu estou querendo discutir, né? Já existem propostas de alteração? Às vezes o que eu estou querendo alterar, às vezes o que eu estou querendo fazer de alteração na política pública que já existe ou que não existe dentro do governo já foi apresentado. Já existe um projeto de lei, já existe uma iniciativa dentro do Congresso Nacional, dentro do Poder Executivo, para estabelecer aquela alteração, né? E aí eu não preciso, eventualmente, partir do zero, eu já posso partir em cima de alguma coisa que já foi construída, já foi apresentada, né? Preciso entender também, vem mais uma pergunta, quais são os órgãos e esferas de governo envolvidas nesse processo? Se há um projeto de lei, qual é o trâmite? Como é que isso corre dentro do Congresso Nacional? Está na Câmara dos Deputados, está no Senado Federal, vai passar por uma comissão, por duas, e aí vem toda a ciência aí do processo legislativo, ou não, isso está dentro do Ministério da Saúde. Como é que funciona a Conitec? Como é que eu consigo participar? Como é que é o processo decisório? Como é que eu consigo fazer ali a minha defesa de interesses? Uma vez entendendo um pouco o processo, a gente já cai para um outro lado, que é quem são os tomadores de decisão, quem são as pessoas que vão tomar aquela decisão, quem está dentro da Conitec, quem está dentro da comissão, dentro da Câmara dos Deputados, que decide sobre a aprovação dessa matéria ou não, né? Então, assim, são todas essas perguntas para a gente entender um pouco desse contexto dessa discussão de políticas públicas, para que a gente comece a traçar ali um plano de ação, né? Então, assim, consigo apresentar minha proposta, quem são os outros formadores de opinião, né? Não só os decisores, mas também quem são os outros formadores de opinião. Eu tenho um médico que é referência nesse tema, eu tenho, hoje em dia, com a era digital, né? Eu tenho um influencer digital que consegue mobilizar pessoas em torno desse tema.
importantíssimo. Quem pode se opor à minha proposta? Quem são as outras pessoas interessadas que podem ter uma agenda contrária? Eu preciso acompanhar quais são os argumentos contrários, até para que eu consiga me antecipar, né, a qualquer tipo de ataque. Já existem estudos sobre o tema, então, assim, você tem um rol aí de perguntas e de indagações que precisam ser feitas para que você consiga ter pensamento crítico sobre esse processo, para que você precise organizar esse processo, preparar um plano de ação e aplicá-lo, né? E aí já estou me direcionando aqui para minhas últimas palavras, né? Falei então o porquê, né? É interessante, quando, como e por fim algo que para acalentar o coração, porque é uma batalha árdua, né? Assim, nem sempre os processos são transparentes, nem sempre os processos são simples. Então a gente precisa sempre ter a humildade de saber de tomar alguns ensinamentos dessa caminhada do advocacy, né? Acho que o primeiro ponto é comunicar-se não é arte, é prática, né? Ninguém consegue já bater um bolão na primeira estratégia de advocacy. Você não consegue começar hoje e já conseguir defender de forma brilhante ali o seu posicionamento. É prática, né? A primeira reunião com o decisor, a primeira reunião com o parlamentar, a primeira reunião com o ministro traz sempre aquela ansiedade ali para entender o quanto que você pode falar, o que que você pode falar, como é que você vai se comunicar. A questão da comunicação é sempre um desafio, né? Assim, o quanto que eu consigo realmente direcionar a minha fala de forma eficaz, e algo que você só consegue realmente construir com a prática, né? Assim, até brinco que ninguém toca violino, ninguém pega o violino na primeira vez e já solta o Mozart lá tocando violino, né? Você precisa treinar várias vezes até que você começa de fato a tocar violino muito bem. E a arte de representação, né, de fazer campanha de advocacy, de defender sua causa, também é isso. Acho que um outro ensinamento que a minha experiência traz é que os problemas complexos exigem soluções criativas, né? E eu acho que na área da saúde a gente tem muito disso. Então, os problemas realmente são muito complexos, até pela questão de financiamento, os recursos são escassos, e eventualmente eu fazer a mesma coisa que a gente fazia há 5 anos atrás não pode, acaba não surtindo o mesmo efeito, né? Então, a gente tem sempre que estar inovando, aprendendo com o processo, entendendo novas possibilidades, para que a nossa performance nunca caia ali numa redução de alta performance, né? E por fim, um ensinamento recente que acho que o cenário Covid acabou catalisando ali o espaço da digitalização dessa atividade. Se antes a gente já contava com o ambiente virtual, com as redes sociais, para movimentar pautas, para colocar nas ruas campanhas de advocacy, eu acho que a pandemia agora deu uma catalisada nisso, né? Tanto de workshops, de eventos que a gente anteriormente não pensaria em fazer se não fosse presencial, e a gente aprendeu que dá sim para fazer virtual, e a gente consegue sim bons frutos dessa atividade de forma mais digital, agora após Covid. É isso, Fábio, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Legal, Daniel. Cara, a sua fala aqui foi praticamente uma aula. Se pegar tudo e colocar num caderno, vira um manual sobre formulação de políticas públicas. Então, super proveitoso aí as suas considerações, a sua fala e de muita inspiração e aprendizado. E acho que, bom, tudo que você falou, você acabou dando algumas exemplificações do Brasil, mas obviamente isso se aplica em todos os países da América Latina e do mundo de uma forma geral, só diferenciando talvez aí as questões das agências e de alguns stakeholders que precisa ser falado quando você vai fazer uma formulação de políticas públicas e esse trabalho de advocacy. E para exemplificar esse trabalho de advocacy, eu queria chamar o Fernando agora para apresentar um case, né, de sucesso em políticas públicas na América Central, e aí a gente consegue ter uma visão ainda melhor de como que o advocacy auxilia na construção aí de políticas públicas. Vamos lá, Fernando, a palavra é com você.
Oi, muito obrigado a todo mundo. Fábio, muito obrigado. Daniel, fantástica apresentação. Realmente você colocou tudo. Assim que, para mim, o que eu vou falar vai ser algo talvez um pouco direcionado com exemplos e que é o que acontece. Ok, eu gostaria de começar por que estamos aqui. Em várias palestras eu sempre procuro justamente entender e que estamos fazendo aqui, para que estamos, qual é o objetivo, qual é a meta mais importante que o objetivo. Bom, intercambiar ideias, experiências, conhecimento e também nos reforçar para todo aquilo que temos que continuar fazendo. Eu vou contar um pouco da minha história e de por que estou aqui. Eu tenho muitos anos de trabalho na indústria, eu já morei em 5 países, trasladado por empresas farmacêuticas, e agora estou pensando, estou falando em português e a maioria da audiência está em castelhano só, então vou ter que mudar um pouco também para aqueles que não falam português, se vocês assim consideram. Vivi em 5 países. Vivi em 7 países, isso me permitiu entender muito mais sobre as culturas e as necessidades de várias pessoas e realmente qual a diferença que temos e como podemos fazer para que essas diferenças trabalhem juntas. Hoje sou professor de várias matérias nos Estados Unidos, sou mestre em matérias e uma das matérias... Sistemas de saúde. Não sei. Estou trabalhando na área de farmacêutica e como ajudar ajudar no projeto na República Dominicana e conta com o apoio de uma indústria farmacêutica que entendeu como era necessário apoiar as indústrias. Com todo esse background, no trabalho da área farmacêutica, eu percebi que eu queria fazer algo mais, eu queria fazer voluntariado. E entrei em contato com uma associação de pacientes nos Estados Unidos que se chama ICANN. A diretora é Márcia. E uma amiga dela tinha câncer e se dedicou a como melhorar a vida dessa amiga dela e de outros pacientes. É uma organização que tem mais de 100 pessoas. E lá, com a ECA, sou responsável pela comunidade ibero-americana. E quando eu falo ibero-americano, eu falo da Península Ibérica e da América Latina. Depois de alguns anos, com o Congresso de Brasília, organizado pela MAB e Lauda Santos, falamos sobre o assunto do assunto regulatório. O que foi interessante nessa apresentação, que eu apresentei sobre o assunto de doenças raras na América Latina. Em todos esses anos de experiência de trabalho, entendendo melhor o problema de advocacy, e participei bem a fundo, e o fato de ser professor, me percebi que o problema tinha que atacar lá de cima. Tem que trabalhar em políticas públicas. Não podemos pensar simplesmente, unicamente. É muito importante resolver o problema de cada paciente, porque as associações de pacientes chegam aonde os governos não chegam, ou seja, até a pessoa. O governo nos vê como conjunto, não nos vê como indivíduo. O médico nos vê como indivíduo, mas o hospital talvez não nos nos vê como um grupo de pacientes. Então, nós precisamos das associações de pacientes. Graças a essas associações, no caso dos Estados Unidos, em 1983, foi criado Orphan Drug foi assinado em janeiro pelo presidente Reagan
entenderam que os familiares tinham necessidade e foi o primeiro registro deu incentivo à indústria farmacêutica para desenvolvimento de medicamentos de doenças raras. E graças a esses incentivos, começou 1, 2, 3, 10, 5 moléculas. Hoje apresentam-se por ano 100 de moléculas novas, são apresentadas e temos um arsenal que vai crescendo continuamente. Continua crescendo porque a tecnologia nos está trazendo, graças ao entendimento de tudo que é genética, que o que é que precisamos, onde está a doença, como podemos identificá-la, diagnosticá-la e tratá-la. Então, todos esses avanços são graças à ação das famílias, dos parentes, dos doentes, que junto com uma associação, criando uma associação de pacientes, conseguiram essa legislação nos Estados Unidos. Em 99, quando a Europa consegue, e são grandes sucessos. E na América Latina, como está? Na América Latina estamos que só dos 10 dos 33 países tem alguma regulamentação, mas tem muita coisa a ser feita ainda. Quando eu falo de regulamento, no caso do Brasil, temos uma portaria do Ministério da Saúde, não é lei. O que significa isso? Quando nós criamos uma lei, existe no Congresso a área de orçamento, que todos os anos, tanto os senadores como deputados assignam recursos para sustentar o que a lei indica, onde uma coisa, um programa, uma portaria, uma legislação interna do Ministério, e outra coisa é uma lei a nível federal, que permitem orçamento para atender essas necessidades. Estados Unidos se consome 3,5 milhões são investimentos. É um investimento de 3,5 milhões de dólares. Isso é 1,7 trilhões de dólares. São muitos euros, mas eu asseguro que é muito dinheiro. E isso por que se consegue? Porque existe uma lei que foi criada nos Estados Unidos, primeiro, antes de assistência médica, que obriga que existam recursos destinados com pessoas mais de 65 anos e com menos recursos. E o Congresso, todos os anos, dá a essas leis para poder abastecer a saúde, sistema de saúde, remédios, dá 1,3 milhões de dólares. Sem essa lei, não existiria. A diferença de muitos países que têm o direito da vida dentro da Constituição do Brasil e outros países da América Latina, graças a isso, se consegue a lei. Nos Estados existe nos Estados Unidos que se chama welfare, e graças a isso se consegue a lei. Do ponto de vista legal, todos os países da América Latina que estão justamente defendendo o direito da vida e têm condições de fazer avanços, fazer coisas mais abrangentes para poder dar à sociedade aqueles que têm direito. A saúde é um direito, não é um privilégio. Hoje, a América Latina dá a impressão que a saúde ainda é um privilégio, e isso é algo que a gente pode mudar. Comecei a advogar mais, e eu vi que isso precisa ser mudado. Vários fóruns nos Estados Unidos, Panamá, no Brasil, na República Dominicana, onde eu falava sobre a necessidade de ter leis para poder dar à sociedade aquilo que eles têm direito, não o que eles estão mendigando. Não tem que mendigar. O fato de que os países consideram que a saúde é uma despesa, e quando falamos de infraestrutura e investimento, fizemos investimento de muitos milhões de dólares. Muito bem. Mas a gente não vai dar saúde para as pessoas? Você vê o que COVID fez? Separou o mundo, porque não tinha saúde, mas aviões tinham, caminhos, tinha tudo, mas não tinha saúde. Então, os países pararam. Então, é momento
Eu acho que tem uma sacudida agora, mostra que a saúde é a coisa mais importante. Está acima de tudo. Tudo depende da saúde. Se não vamos dar o espaço que precisa, então o que os governos estão fazendo? Eles têm que representar a sociedade, têm que servir a sociedade. As Nações Unidas novamente confirmou que as doenças raras têm que ser parte dos nossos objetivos de 2030, desenvolvimento sustentável, e precisa da mesma atendimento que a cobertura da saúde. E, Fernando, por que chegamos às Nações Unidas? Porque todos os países da América Latina que estão presentes nesse fórum têm representante nas Nações Unidas. São 193 países nas Nações Unidas e todos eles aprovaram o assunto dessas legislações, onde agora os países têm que baixar essa legislação nos seus países, ou seja, o processo é uma vez que o representante internacional assina um convênio internacional, logo as câmaras de Congresso têm que aceitar. E, a partir disso, pode ser usado como elemento para nova legislação. Ok. Juntando todas essas coisas, graças a Deus, a Sanofi me ouviu, me falou disse, ok, você tem um plano, ideia, qual a sua ferramenta, qual a ideia do seu projeto, pode continuar? Em base disso, eu trabalhei um pouco ortodoxa para acadêmica, mas não ortodoxa para muitos casos, na parte de advocacy. Trabalhei um plano estratégico, que muitas empresas, inclusive em vários países, dizem, não, essa estratégia não faz, ser estratégico não faz sentido, porque o governo muda muito rápido, você está sempre à deriva. Não é verdade. Primeiramente, eu fiz com meu colega da República Dominicana, trabalhamos sobre uma análise, uma avaliação da situação, que se chama avaliação de ambiente, político, econômico, social, tecnológico, industrial e ambiente natural. Com base nisso, vimos as diferentes forças que poderia exercer na República Dominicana. Depois, trabalhamos em algumas análises, em alguma parte, consideramos oportunidades e ameaças, porque é comum, e com base a isso definimos uma missão, uma visão, valores e um objetivo. E a partir disso, entramos numa segunda etapa. Desculpa, não, para tudo isso, eu li toda a legislação na República Dominicana, toda inteira, resumi em trabalho 114 páginas, resumindo tudo o que acontecia no país e depois me reuni com governos, com líderes políticos, com as associações de pacientes, médicos. E em dezembro de 2020, convocamos as associações de pacientes com as quais tinha contato para começar a falar e dizer, temos um projeto e queremos conversar com você para que exista uma legislação para doenças raras e, com isso, possamos solucionar o problema das pessoas. Nos reunimos com o pessoal da República Dominicana e começamos a fazer um trabalho. E nos reunimos a cada 3 semanas pelo Zoom, e fomos criando o que era preciso fazer para ter um plano de ação perante as estratégias que havíamos delimitado. Quando falamos de estratégias, melhor ser 3, 4 estratégias. Não tentem fazer 10. Eu sei que é necessário fazer muitas mudanças, mas não queiram fazer tudo junto. Vamos aos poucos. Mas pensando bem, o que queremos fazer? Qual é o plano estratégico? E construindo essa planificação, você tem estratégias, e com um plano para cada estratégia, avançamos com as associações de pacientes
E para quando eu viajei em fevereiro de 2021, me reuni com a senadora Rahul, da República Dominicana, e teve eleições, ela assumiu em agosto de 2020, então era uma nova etapa. Isso é muito importante, que trabalham com políticas públicas. No momento da mudança, momento de oportunidade. Se sabemos que vai ter eleições, trabalhe para esse novo período, novos senadores que vão entrar, porque temos que trabalhar com eles. Então, vai ter X anos para desenvolver um trabalho, e nós, como associações de pacientes, como advogados e defensores da saúde e de nossos cidadãos, temos muito para ajudar. Eles vão nos ouvir, e então precisamos preparar bem as agendas. Precisamos saber quais são nossas audiências, quais são as pessoas interessadas, precisamos criar conteúdo. Eu acho que as pessoas são cheias de conteúdo. É absolutamente valioso, incrível. Não vamos falar do que aconteceu a um paciente na República Tcheca, é importante, mas para a pessoa que está em Bolívia, não lhe interessa o que aconteceu no final do dia, porque ele quer ouvir os direitos do país dele. Então, temos muita informação e podemos trabalhar com ela. Muito bem, então a questão é, para junho de 2021, tínhamos 10 associações de pacientes. Junto com minha equipe, fomos liderando essas associações. Eram 10 associações de pacientes. Nessa carta que eu escrevi para a senadora Rahul, e no mesmo dia ela colocou na sua página de Facebook que ela recebeu essas associações e que ela estava já envolvida nesse tema. E assim é. Então, começamos fazendo uma análise da situação, era preciso entender o que estava acontecendo, o que era possível de fazer. Juntamos associações de pacientes, pessoas que conhecem o problema e que estão sofrendo com tudo o que acontece. Contatamos diversas partes interessadas, criamos um documento de 20 páginas, na qual, inclusive, o documento, então, 15 pontos numa lei de doenças raras, um pouco frequentes, porque nós não queremos cair numa definição cada 65, cada 100 mil, não. Temos que ir além, porque, afinal, não vamos tratar as pessoas como números. São pessoas, entidades únicas. Então, com isso, com esses 15 pontos, conseguimos cobrir muitos elementos. Como dizia Daniel, existem experiências em outros países. Nenhum país é igual ao outro, temos muitas mudanças em nossas estruturas e até na questão de impostos. E por que estamos falando disso? Os impostos têm muito a ver sobre de onde vai sair o dinheiro para sustentar o sistema de saúde de que precisamos. Então, está tudo correlacionado. E qual é a situação agora? Depois de ter conseguido esse grande sucesso das redes sociais, com a apresentação de uma petição de uma lei para doenças raras, primeira vez na história que alguém apresenta isso. É um grupo de associações de pacientes. Nós fizemos isso. O tema é possível? Sim. Como é preciso fazer? De uma forma organizada, sem correr de um lado para o outro. O caso de Amab, por exemplo, Laura Santos, que é uma das criadoras de doenças, da Organização de Doenças Raras, é uma pessoa sensacional, eu mesmo como a Merula. Então, esse calibre de pessoas são aquelas que podem levar adiante, como ter essa conversa aqui na Aliança Latina, ou seja, uma associação de pacientes de doenças raras, ou tudo o que é preciso para avançar. Então, não tenham medo. Não é ficção científica, tampouco impossível. É uma questão de ter as ideias claras, trabalhar juntos,
Cada associação continua trabalhando na defesa de seus pacientes, mas em conjunto trabalham naqueles elementos em comum para todos os pacientes. Temos muita gente nesse mundo com experiência. Daniel e sua equipe é um exemplo também, podem contar conosco. O tema é: vocês são os motores, nós precisamos de suporte da indústria ou doação de pessoas físicas, porque, por exemplo, nesse momento, para poder cobrir os assessores, como, por exemplo, a Aliança Dominicana de Associações de Pacientes, que chama adapa.org.do. Então, para poder ajudar todas essas associações de pacientes, no caso da República Dominicana, por exemplo, o que falta é o que estamos falando aqui também, como captar recursos, um tema importantíssimo. Para poder ter o apoio que falta, precisamos das associações. E como fazem muitas associações, contar com profissionais que podem prestar esses serviços. Então, é simples. Qualquer ser humano com um pouco de sensibilidade, que entenda a necessidade, pode contribuir através de seu trabalho, de seus contatos, pode contribuir através de recurso econômico, seu tempo. Isso é outra forma importante, ajudar todos aqueles que sofrem de algumas dessas doenças raras, pouco frequentes e complexas. O tema regulatório e de políticas públicas é responsabilidade nossa e não dos governantes. Os governantes são responsáveis para fazer aquilo de que nós precisamos. Então, eu convoco vocês a continuarem lutando como fizeram até agora. Busquem mais pessoas que apoiem vocês, difundam mais, preparem conteúdo, trabalhem em forma de criação de estratégias, sintam-se um pouco mais para ver como podemos desenvolver melhor a estratégia e claro, primeiro criá-la, o que precisamos, seja recursos, conteúdo, onde queremos ir, entendemos os diferentes interessados que nós precisamos tocar e não só conteúdo, mas que público e que canais de distribuição vamos usar. Mídia social, imprensa. Há muitas oportunidades de ajudar para que exista uma consciência e que possamos levar adiante processos que nos deem a todos a saúde que merecemos como seres humanos e que, em muitos casos, não se alcança. Ainda há 23 países na América Latina sem nenhuma legislação para dar suporte a doenças raras. Há programas de alto custo, mas não há ainda. Então, precisamos lutar para que todos tenhamos proteção que nos dê segurança a médio e longo prazo. Muito obrigada. Obrigado, Fernando. Pelo seu case de sucesso aqui apresentado, acho que, e você veja, super conecta com o que o Daniel disse, né, que o destinatário da política pública precisa participar do processo do advocacy. Então, você veja, quando 10 associações se unem, né, no exemplo que você deu da República Dominicana, conseguem, de fato, ter uma atuação importante junto com o Senado e, de fato, construir uma política pública que resolva alguma questão de direito do paciente. Bom, eu queria chamar todos para colocar suas perguntas aí no chat, né? E aí tanto o Daniel como o Fernando responderão agora ao vivo as suas questões e a gente volta aí para um bate-papo ao vivo. Por enquanto, obrigado. Estamos ao vivo? Maravilha, pessoal. Me escuta? Fernando, liga seu microfone aí para a gente escutar. Daniel também. Olá, Fábio. Olá, Fernando. Oi, Daniel. Olá, Fábio. De vocês. Agora a gente está ao vivo aqui, pessoal. Então, quem tiver alguma questão, alguma pergunta, pode mandar aí no chat. A gente vai ter algum tempo aqui para poder bater um papo, tirar as dúvidas entre a gente
e também tirar as dúvidas do público que for mandando aí pelo chat. Eu queria começar aqui com o Daniel, né? O Daniel falou muito sobre a estrutura de políticas públicas, as estratégias de advocacy, e falou muito sobre a questão de comunicação com os stakeholders, né? E a gente sabe que lá na ponta, quem de fato vai resolver uma questão de política pública é o tomador de decisão, no caso é o Congresso, o Senado, enfim. Então, eu queria perguntar para você uma dica, que dica que você daria para as associações terem acesso aos parlamentares e poderem apresentar os seus pleitos, né? Algumas vezes a gente vê os parlamentares, ainda mais aqui no Brasil, Brasília é um local muito distante, né, do resto do Brasil, está ali bem no centro, e muitas vezes os parlamentares são pessoas de difícil acesso. Então, como que a gente chega até eles? Como que a gente consegue marcar uma audiência, sentar lá na cadeira do gabinete e poder bater um papo ali com o pessoal para apresentar os nossos pleitos? Fábio, e sim, existe essa dificuldade, até pela questão da centralização da política aqui em Brasília, mas na minha experiência, eu digo a você que o contato com os parlamentares nem é mais tanto um problema, não, tá? Tem essa questão do deslocamento até Brasília, né? A gente sabe que as associações de paciente eventualmente sofrem um pouco com funding, né? De conseguir fazer essas interações. Mas aí eu entro naquela questão do cenário Covid. A gente teve aí um avanço muito grande nos últimos tempos, a gente conseguir fazer esse acesso via reuniões virtuais, tá? Agora, não vou negar para você que sempre, eventualmente, a gente não consegue naquela data específica ou naquela celeridade que a gente procura. Uma coisa que eu faço bastante e que, de certa forma, até melhora todo o trabalho é despachar sempre antes com a assessoria dos parlamentares, passar para eles o que é que a gente vai querer conversar com o parlamentar, demonstrar para eles todo o nosso know-how, até para que quando o parlamentar acabe recebendo aí a associação, ele já esteja brifado sobre o tema e a gente já consiga ir de uma forma mais eficaz ao ponto da questão. Então, a minha dica para a associação de pacientes é que, se não conseguiu falar no primeiro momento com o parlamentar, construa esse relacionamento com a assessoria do parlamentar, com o chefe de gabinete, fique próximo da chefia de gabinete, para depois entrar em contato com o parlamentar. Até porque, não raras vezes, o parlamentar que tem algum tipo de trajetória já na área de saúde, ele sempre tem um assessor, pelo menos, que é um especialista em políticas de saúde. Então, muito provavelmente, você vai ter que conversar muito com essa pessoa, você vai trocar muita ideia com essa pessoa, a sua equipe técnica vai ter que trocar muita ideia com essa assessoria. Então, construa esse relacionamento ali pela base da pirâmide, né, que é o gabinete do parlamentar, para depois começar a construir esse relacionamento com o parlamentar a longo prazo. Essa seria uma dica que eu vejo que funciona bastante. Muito bom. E na prática, aqui na Brale, você sabe, a gente tem uma estrutura um pouco melhor de advocacy, né? São 6 pessoas que trabalham aqui no Departamento de Políticas Públicas e Advocacy. E, de fato, concordo super com você. A gente fala mais com o assessor do que com os deputados. E a gente percebe que o assessor entende, até melhor, tecnicamente falando, do que os próprios parlamentares, né? Então, acho que por aí é o caminho. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Gostei muito do que você falou na questão das associações cuidarem, que as associações têm a legitimidade porque cuidam do indivíduo, né? Enxergam o paciente como indivíduo, enquanto que o governo acaba enxergando ali o grupo, né? E não cada um dos pacientes individualmente. E também gostei muito que, quando eu quiser saber alguma coisa sobre legislação da República Dominicana, você vai ser o meu professor. Porque o leitor da legislação criou um resumo ali de 114 páginas, cara. Depois você compartilha com a gente esse resumo, porque, né, imagino que
as legislações dos países aqui da América Latina são muito parecidas no que diz respeito a conteúdo, né? Coisas tensas, né? Pesadas, enfim. Então, você deve ter demorado bastante tempo para poder fazer todo esse resumo. E com relação ao planejamento estratégico que você montou, eu queria saber na prática, assim, qual que foi o seu maior desafio, a maior dificuldade, né? Além de conseguir juntar 4 outras organizações para trabalhar o projeto de lei para doenças raras, enfim, para trabalharem nesse planejamento estratégico, qual foi a maior dificuldade, além dessa? Porque eu imagino que juntar as 4 organizações já deve ter dado um baita trabalho, colocar todo mundo para trabalhar e de forma voluntária, né? Imagino que ninguém ganhou nada para fazer isso, e o objetivo era simplesmente a causa, né? A motivação era a causa. Desafios. Puxa, a ver. Desafios, deixa eu ver. Vou responder em castelhano responder pela em audiência, espanhol. ok? Obrigado. Dale, Para o habla público. despacio, ¿sí? Porque Fala Vou falar devagar, devagar. por Vou falar favor. esta vez, não como na minha palestra que falei que parecia... Não como minha palestra, que eu falei que eu parecia. parecia um locutor de rádio. Olha, Bom, a grande a dificuldade grande que temos quando dificuldade que temos quando trabalhamos estes grupos com é que nesses nosso grupos rol é que nosso é papel de liderar e não é de de gerenciar. liderar e não de gerenciar. Não podemos gerenciar o tempo das pessoas e também não podemos gerenciar o que eles vão fazer. Então, temos que trabalhar numa questão de liderança, e essa liderança tem que ser adquirida com base a poder demonstrar o que tem de valor dentro dessa discussão. Eu acho que o maior desafio seria ser alguém. Não sou dominicano, não moro na República Dominicana. Antes de 2019, ninguém sabia que Fernando Ferrer existia na República Dominicana. Talvez em algum hotel que eu passei férias, mas reunir-nos com pessoas, que as pessoas nos ouçam e confiem e que coisas podem ser feitas, e logo que continuemos unidos ao longo de várias sessões. Como Daniel disse, de 2020 foram online. Tínhamos reuniões Zoom a cada 3 semanas, tínhamos uma agenda, participava com câmera, mas interagíamos bastante. Eu acho que esse seria o desafio, que confiamos um outro e contar com o tempo e acreditar que com o tempo as pessoas possam contribuir. Começamos 4, mas a carta foi assinada por 10 pessoas. E no mesmo dia que saiu a nota no Facebook, crescemos 20%. 2 associações mais se juntaram a nós. Eu acho que 18 associações têm, e conforme o tempo passa, associações vão se juntando. Começou como uma aliança dominicana, aliança de pacientes, sendo uma entidade de aliança, e foi decidido que se transforme numa fundação de acordo com a legislação República Dominicana, que atenda pessoas jurídicas. Por que é importante? Porque não só sua representação está melhor estabelecida, mas também pode receber recursos. Se não tiver registro, não pode receber se não tiver registro, não pode receber dinheiro. Então, tem que passar por um período de... Desculpa. E como foi feito até agora? O som deu um corte, perdão. IAPA recebe dinheiro que passa diretamente e paga aos consultores, ao pessoal que precisa para... esse seria o desafio. A confiança um no outro
que ninguém tente ser protagonista. É importante o protagonismo. Todas essas pessoas que trabalham com associações de paciente são pessoas com força para criar, desenvolver e continuar com projetos, mas isso também os obriga que também tenham ser pessoais nas suas atividades. Embora às vezes se sentam sós e eles lutam à meia-noite com aquilo que eles têm na mão para conseguir para o paciente. Mas, por outro lado, tem um espírito de transcendência, as coisas vão além. O fato é mostrar que podemos trabalhar juntos e lembre-se, eu não estudo para ser seminarista, nem padre, nem religioso. Eu sou um homem da indústria, eu gerencio uma empresa que dá consultoria na indústria farmacêutica. Então, eu percebi da necessidade que podemos ajudar. A mensagem, se a mensagem é boa, pode captar mais pessoas e dar apoio a essas causas, que são totalmente válidas. E uma vez que tenhamos a lei, vamos atrás da promulgação, que é um outro caso. Panamá, em 2014, teve uma lei, começou em 2012, adormecida. Em 2014, tinha 2 pessoas na Câmara, que tinha deficiência, era deficiente auditivo, e o outro tinha um neto, um filho com uma doença rara. E com base a esse saiu a lei em 2014, mas em 2021 acabaram de implementar só agora, em 2021. Então as coisas demoram um pouco, mas se não começamos, nunca vamos chegar lá. Então, quando em 2014, em poucos meses, foi aprovada a terceira lei. Cuidado quando se faz leis, cuidado com o tempo, com os tempos. Não só os tempos, mas também os processos. Tomem cuidado com isso. A lei do Panamá, o problema que teve é que tinha muita coisa, estava tudo emaranhado, e isso levou tempo. E o tempo que passa é o tempo que o paciente não deixa de receber o remédio, ele pode falecer, a doença pode progredir. Vocês sabem, nós temos que evoluir e a pessoa pode deteriorar. Tem doenças como aquelas da atrofia muscular. Eu sei tratar com o governo. É difícil lidar com doentes. Então, a saúde deteriora. Então, toda a demora de adquirir lei, ter acesso, afeta a saúde. Mas, se não começamos, não vamos conseguir. Nunca. Então, temos 23 países da América Latina para conseguir. Dominicana está começando. Se está começando, tem que passar por todo o processo. E tem países do Commonwealth que não tem nenhuma legislação. Eu falei com o Commonwealth em Londres alguns anos atrás e disseram que tem problemas, pacientes com diabetes, mas não tem a solicitação. Então, não quer dizer que você nasce naquele país, você tem acesso a uma saúde. Eu acho que tem que ter uma troca entre os países. A história que a Merula sempre conta aqui, né, com relação a gente ir plantando as sementes. Ela conta uma história de uma senhora que andava no ônibus e jogava umas sementes pela janela, né? E algumas sementes, resumindo, né? Algumas sementes caíam na estrada e outras sementes acabavam caindo
na terra e essas semeariam e virariam flor, né? Então, acho que é importante mesmo a gente... a regulação é super complexa, né? Um projeto de lei, para ele virar lei, depois que a lei ela é promulgada, até aquela coisa de fato ser acessível ao paciente, ainda demora um certo tempo. E esse tempo vai passando e a gente vai perdendo muitos pacientes, né? No caso da esclerose, o paciente vai se deteriorando, outros tantos morrem por falta de acesso, mas em algum momento a gente vai colher essas flores. Então, concordo com você, Fernando, a gente tem que ir semeando, não pode desistir, né? Tem que sempre tentar. Chegou uma pergunta aqui, direto de Honduras, a Sandra Lorena Aquino, ela agradece o Fernando e o Daniel e pergunta o seguinte: muitas vezes as conquistas são causadas por mudanças do governo. Como podemos continuar com as estratégias traçadas? E você, Fernando, você né, que a mudança do governo ela gera, na verdade, uma oportunidade, né? Algumas vezes as associações elas percebem uma certa dificuldade, porque tem que apresentar tudo de novo, qual é a sua proposta, o governo muda o relator, muda o líder, e aí, de repente, não é mais interessante para colocar na agenda aquele projeto de lei para ser votado, ou ainda nem se criou um projeto de lei, tem que começar do zero. Então, como que pode ser feito, né, uma estratégia? Essa pergunta vai para os dois, vai para você também, tá, Daniel? Eu acho que tem tudo a ver com o trabalho que você desenvolve. Mas então, como que podemos continuar com essas estratégias diante das mudanças do governo? O microfone, Fernando. Obrigado, Daniel. Vou começar porque você vai falar muito mais que eu, com certeza tem muito... Muito obrigada. O que eu quero dizer, só para lembrar, não aconteceu com vocês que alguém está trabalhando num arquivo eletrônico, o sistema cai e perde tudo? Já aconteceu isso com vocês? E aí, o que fazemos? Xingar. Você tem 30 segundos para xingar e o resto do tempo do mundo para resolver. Então, vamos começar de novo. Sim. Por isso é importante ter uma estratégia, ter um conteúdo, entender as forças das experiências, entender de onde vêm os assuntos, onde está a sensibilidade das pessoas, das organizações. Lembra quando falamos com um funcionário? Lembrei... Não, é burócrata. É mala palavra? Não, não é mala palavra. A burocracia foi criada por Max Weber, o alemão, como uma definição de uma forma de organização, a qual é muito vertical e você tem que ser especialista em uma área unicamente. Você não tem essa cintura para falar, não, deixa comigo que eu vou... O funcionário não pode fazer isso. O funcionário tem que estar dentro de uma linha. Então, se vocês entendem essas situações, diferença de organização, ou seja, uma coisa é tratar com a indústria, outra coisa é tratar com o governo, outra coisa é tratar com outras organizações, com outras pessoas. Outra coisa é tratar com a mídia. É muito diferente. Você tem que entender primeiro qual é o teu propósito, o que você quer conseguir. Vai encontrar pedra? Você vai cair? Sim. Talvez você escorregue, mas vai ter que fazer de novo, sim. Mas uma coisa importante, manter um relatório do que se faz. Vai falar com alguém, faz uma agenda prévia, tem que preparar uma agenda prévia. E depois faz o resumo do que foi dito. Não espere que o funcionário faça por você, não é a função dele. Faz um relatório para uso interno, não externo. Então, você faz o relatório, você agradece por ele te receber e seria uma despedida, seria você remarca uma próxima reunião e os assuntos que vão ser discutidos. Caso contrário, vai ficar um bate-papo, muito obrigada, tchau, vamos tomar outro chopp e já morreu.
Então, esses seriam os assuntos. Não perder a ilusão, não se desliguem, dizer que tudo foi perdido, não. Tem que recomeçar, tudo bem. É a mesma coisa do arquivo que você perdeu. Comece de novo. Não brigue. Você vai lá para conseguir coisa. E outra coisa. Você não é um mágico para resolver o problema, mas você é uma pessoa que escuta e ajuda. Seja claro, tranquilo na sua estratégia, no que você quer dizer e faça segmentos, faça follow-up. E assim vai chegar lá. Isso eu acho que eu queria colocar para vocês Muito bom, rapidamente. Fernando. Daniel, sua contribuição. Perfeito. Acho que a gente não combinou, mas a gente podia ter combinado, porque a primeira coisa que eu iria falar é exatamente o que o Fernando falou. Infelizmente, essas coisas acontecem. Os governos mudam, as pessoas saem dos cargos e existe retrabalho, ponto final. A gente tem que aprender a lidar com isso. Agora, na minha experiência, e aqui no Brasil especificamente, essa troca de pessoas dentro do ministério, dentro das agências, isso acontece o tempo inteiro. Mesmo no legislativo, que a gente tem aí os mandatos de 4 em 4 anos para deputados e de 8 em 8 anos para senadores, eventualmente tem algumas trocas ali. Mas eu acho que tem dois aspectos aí, vamos ver a metade do copo cheio, né? Assim, primeiro, tem oportunidades nisso. Talvez uma agenda que, eventualmente, aquele governo especificamente travava ou não dava muita importância, porventura, um novo governo, com novas pessoas, com novas cabeças, acabam destravando algumas agendas que estavam ali paradas e que não enxergavam ali espaço para andar. Eu já vi isso demais acontecer. Algumas políticas públicas que, em determinado governo, ficaram paralisadas durante os 4 anos do governo, por exemplo. Trocou o governo, trocou o comando, a gente conseguiu deslanchar com algumas questões. Então, acho que essas mudanças, essas oxigenações nas estruturas de poder, elas também podem ser positivas, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o outro ponto, que aí eu acho que é algo que a gente... Porque quando eu coloco que a nova estrutura de poder pode ser favorável, eu coloco o poder de ação no outro, né? Assim, eu fico a revelia da outra pessoa ser uma oportunidade. Mas olhando do que a gente, quanto profissional que discute políticas públicas e que faz advocacy, pode fazer proativamente, primeiro, assim, uma discussão de política pública, ela nunca é um ponto, ela é sempre uma curva, ela é sempre uma trajetória. Quanto mais você se qualifica como um stakeholder, quanto mais você se qualifica como um parceiro de discussão, quanto mais você se qualifica tecnicamente para discutir aquele assunto, mais você se torna relevante na discussão daquela política pública. Então, quando a Abrália, eu acho que é um ótimo exemplo, né? A Abrália, ela já, um trabalho de anos, ela já se qualifica como uma organização que tem o que falar, que qualifica a sua defesa de interesses, que produz dados, que produz conhecimento. Então, independente de quem esteja no poder, a Abrália sempre vai ser uma referência, mas isso é uma construção de uma imagem, uma construção reputacional baseada em trabalhos anteriores que sempre vai colocar você, se você fizer um trabalho estruturado, na mesa de debate, na mesa de negociação, independente de qual seja esse novo governo, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto se você realmente fizer esse trabalho de forma estruturada, e até linkando com o que eu falei na pergunta que o Fábio me fez, eu sei que às vezes tem uma necessidade muito grande de falar com o cara que é o dono da caneta, que assina ali o papel, mas falar com os assessores, se eu estou pensando em ministério, se eu estou pensando em servidores públicos que não saem do ministério, eles podem até perder cargo, ir para uma outra coordenação, ir para uma outra diretoria, mas se eles são servidores públicos que têm algum nível de estabilidade dentro do ministério, eles continuam lá. Então, se você constrói esse relacionamento com a área técnica, se você constrói esse relacionamento com as assessorias, eventualmente esses caras podem até mudar de gestor, mas eles continuam lá, em algum momento dentro do ministério você vai estar interagindo com essas pessoas de novo. Então, essa construção de bons relacionamentos com as áreas técnicas, ela é essencial. Até porque o técnico hoje,
que está lá como coordenador, amanhã ele vira um diretor, amanhã ele vira um secretário. Então, assim, quem trabalha, ainda mais nessa área de saúde, que é uma área muito específica, quem trabalha com essa área de saúde tem nomes dentro dos ministérios aqui da saúde, que eles estão lá e passa governo, entra governo, sai governo, essas pessoas continuam lá. Então, se você tem esse relacionamento também com a área técnica, esse período de transição, né, entre um gestor e outro, ele fica até menos difícil quando você já tem essas bases mais consolidadas, tá? Obrigado, Daniel. Deixa eu botar mais uma aqui para você, Daniel. Não vou nem fazer o ciclo, a gente vai de bate-bola aqui. Depois o Fernando pode colaborar também com essa resposta. Você falou muito sobre dados, né? Falando assim, olha, a advocacy, ele está muito embasado em dados. Então, para você fazer uma campanha, para você falar com mídia, para você falar com os stakeholders, é muito importante você ter dados. De forma prática, Daniel, que tipo de informação seria interessante levar e importante levar ao tomador de decisão para que ele tenha interesse no seu tema? Excelente, Fábio. Porque isso é uma área que eu especialmente dou muita atenção. O stakeholder, hoje, a agenda da população, ela se torna cada vez mais relevante para essas discussões, né? Então, quando você consegue identificar um grupo de interesse, e a separação que eu faço entre grupo de interesse e grupo de pressão, né? Um grupo de interesse é um grupo de pessoas que estão sobre tem características semelhantes, estão sobre a mesma condição, né? Então, quando eu estou falando de um paciente, eu preciso demonstrar para esse stakeholder qual é o meu quantitativo de paciente, né? Quantas pessoas no Brasil sofrem, se acometem daquela doença, né? Quantas pessoas no Brasil precisam desse tratamento? Ou quantas pessoas no Brasil deixaram de ter aquele tratamento porque a gente não tem esse direcionamento? Ou, se eu não tenho uma especificidade, uma expressão tão grande de pacientes, eu posso ir para outros dados, ok, esse paciente ele pode não ter uma prevalência tão grande, mas a família que cuida dele tem um impacto muito grande por ter que tratar dessa pessoa e não ter um atendimento no SUS. Então, às vezes, é uma dona de casa que precisa ficar em casa, que precisa ser dona de casa e não consegue trabalhar, não consegue gerar renda para sua família, depende mais do Estado, ou é um tipo de doença que depende mais da aposentadoria do Estado. Então, cada vez que você transforma esse público-alvo em algo politicamente relevante do ponto de vista orçamentário e político para o governo, você consegue demonstrar a necessidade de discussão daquela política pública. Eu sempre gosto de trabalhar com esse primeiro passo, que para mim é o desenho do público-alvo. Qual é o público-alvo dessa política pública? Esse é um primeiro passo. Segundo passo, quem são as outras pessoas que se interessam por isso? Eu vou ter tanto os interesses sociais, quanto interesses, inclusive, financeiros. Quais são as outras? Qual é a indústria que promove aquele tratamento, que pesquisa aquele tratamento? Qual é a associação de médicos que discute isso? Quem são as outras pessoas que, apesar de não estarem cometidas pelaquela doença, eles têm total interesse de discutir aquela política pública, quer seja por questões econômicas, quer seja por questões sociais. E ok. É ok todo mundo discutir isso dessa forma transparente. Eu tenho uma indústria da saúde, eu vou fazer um remédio, eu preciso ter lucro. Ok. Eu tenho uma associação de pacientes, eu estou totalmente focado no meu paciente. Ok também. Eu sou gestor público, eu preciso de voto. Ok. Ok, vamos todo mundo conversar em cima desses dados e vamos ver o quão relevante é a gente dar endereçamento para isso. A diferença é que quando você vai para a esfera social, a questão do paciente, e aí eu entendo o Fernando quando ele fala que trabalhar com o paciente às vezes é um desafio, porque realmente é muito sensível, né? Você se sensibiliza muito com aquilo, mas às vezes você precisa levar exatamente essa sensibilidade para o gestor, né? Você precisa explorar esses dados para o gestor e falar, olha só, eu tenho uma condição aqui, eu estava até estudando um case de mortalidade infantil na África. O quanto aí era um case específico da Unicef,
inclusive, que ele falava que se fosse investidos X reais por ano na África em energia elétrica, só energia elétrica e água potável, 7.000 crianças deixariam de morrer por mês na África, na primeira infância. Quando você coloca um dado como esse na mesa de negociação, o seu advocacy não é mais eu acho que a gente tinha que dar atenção para as crianças que estão na primeira infância. Ok, eu também acho isso. Mas por que eu acho isso? Porque elas estão morrendo por duas questões básicas, que é uma questão de energia elétrica e água potável. Quando eu coloco isso com dado, e eu direciono o que eles chamam de call to action, né? Assim, eu quero que você faça isso. Isso é o que resolve o problema. Eu tenho dados que dizem que isso é o que resolve o problema de 7.000 crianças por mês. Mortalidade de 7.000 crianças por mês. Vamos trabalhar nisso? Quando você coloca isso de forma muito objetiva, transparente e com dados objetivos, o seu advocacy ele se torna outra coisa. Ele não se torna um pedido, ele não se torna uma súplica, por favor, ele se torna uma proposta de política pública. A gente tem um problema que é público, é um problema de saúde pública, a minha proposta de resolução é essa, e os dados que embasam o meu advocacy são esses. Então, é bem nesse sentido. Muito interessante, né, Daniel? Quem imaginaria, né, que estudando a questão da mortalidade infantil, você ia chegar numa questão de infraestrutura, né? Talvez, a água, a energia elétrica, saneamento básico, acho que talvez, né, está bem relacionado, e aí você acaba encontrando outros stakeholders interessados no seu tema. Você quer diminuir a mortalidade infantil, mas tem a empresa de energia elétrica que também está interessada nisso e vai também utilizar isso como case no seu balanço social, enfim, né, que implementou mais rede de energia e tudo mais. Fernando, queria colaborar? Com algo. Portunhol. O grande desafio é levar a realidade para a mesa de conversas daquela pessoa que tem poder de decisão ou de influenciar aquela que tem poder de decisão. Então, como fazer para levar essa realidade que é importante, que aquelas pessoas que sofrem de uma doença rara ou várias pessoas que sofrem de várias doenças raras participem desse debate, que estejam presentes. Eu me lembro, na República Dominicana, quando houve um debate uma vez, o homem relatou todos os diagnósticos, medicamentos que ele recebeu de sua mãe por causa de um câncer, e ele falou isso por vários minutos, e isso é importante, levantar dados que sirvam para tomar decisões e ir com temas concretos. E não só assim, precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda não é a forma como se aproximar de ninguém que possa te ajudar, senão a pessoa não pode te ajudar. Eu que preciso disso, disso e daquilo, concretamente, e para quando? E quem vai se beneficiar, ou por quê, ou como se faz? Normalmente é apresentar o problema, que problema existe, qual a solução proposta e como esperamos que seja essa solução e por que escolhemos essa versus outras soluções. E o plano de trabalho. Não podemos ir para cada reunião com um tema diferente, tampouco falar sempre a mesma coisa. Se vemos que esse não é o caminho, se o que estamos pedindo não é viável, que essa não é a pessoa. Então, se a gente entrar com uma forma de queixa, não vai funcionar. Então, talvez você não está se aproximando da forma adequada. Estamos falando de habilidades comunicacionais, não só de pedir coisas às quais temos direito. Será que o nosso plano de comunicação é adequado? Talvez é preciso trabalhar um pouco por aí, ser um pouco mais conscientes de como fazemos para levar a realidade para a mesa de conversação, sensibilizar nossos interlocutores e ter clareza o que eu quero, para quando, qual o impacto, os benefícios de melhorar
nisso, naquela outra área, infraestrutura, eu vou salvar a vida de tantas e tantas crianças. E igual podemos fazer. Mesmo que um grupo de pessoas é preciso que fique claro, desde antes de entrar na sala de discussão, quem vai falar. E representando quem, por quanto tempo, o que vai dizer. Não podemos entrar e cada um começa a falar com o que tinha dentro e que ninguém escutava. É preciso organizar-se bem, porque tratam com profissionais que têm pouco tempo, não conhecem o seu problema, e antes que vocês entrassem na sala, não tinham a menor ideia de que esse problema era tão grave ou de como afetava. Então, deem tempo para que tudo isso vá entrando e não podemos fazer pretender que venha um milagre imediatamente. Mas, como eu disse, as coisas acontecem. Então, levem tudo na mesa de negociação e sejam eficientes na hora de discutir. Fernando, eu queria até Muito bem, Fernando. complementar um pouco a sua fala com uma questão de complementar aproveitar a a oportunidade. sua fala com aproveitar a Então, oportunidade. na Abrale, a gente aproveita algumas oportunidades de mídia, né, de celebridades que porventura foram diagnosticadas com algum tipo de câncer, né, e quando o assunto está em pauta, né, quando a coisa está acontecendo na rádio, na televisão, a gente aproveita esses momentos para poder marcar uma reunião, marcar uma audiência para conversar sobre o tema, porque daí a coisa já está um pouco mais em evidência, né? As pessoas, mesmo sem, talvez até não conhecessem, no nosso caso aqui, linfoma, né, que é um câncer um pouco mais pouco conhecido pela população e, consequentemente, pelos tomadores de decisão. Quando um ator famoso aqui ficou doente e teve o diagnóstico de linfoma, né, o Reinaldo Giannichini, não sei se você conhece, Fernando, mas o Daniel com certeza conhece, é um ator brasileiro famoso aqui, foi uma excelente oportunidade para a gente poder abrir o diálogo sobre melhorias no acesso ao tratamento de linfoma com o governo, né? Então, permítame uma coisa, justamente falando. Me permita, lupus. Sabemos que tem vários tipos de lupus, não tem só um. E como sabemos? Pela série de televisão House, por Selena Gomez. Escrevi a través de Instagram para uma atriz de Hollywood pedindo que a sua beleza exterior também seja demonstrada com beleza interior e que colabore. Gente, eu não sei. E pedir, não importa, eu vou continuar pedindo, colaborem, não peço dinheiro, falem. Pensemos que no mundo existem aproximadamente uns 6% da população mundial são milhões de pessoas no mundo. Então, cada pessoa com doença rara impacta a vida dos seus familiares, pelo menos seu pai, mãe, irmão. Então, 500 milhões seria 2 milhões. 2 milhões de pessoas são impactadas de alguma forma. Então, não adianta só esconder embaixo do tapete e esperar que os outros se ocupem. No Chile se chamam doenças catastróficas. Não é um tsunami, não é uma tempestade tropical e o dia seguinte acabou e saiu o sol. Não, isso continua, essas enfermidades continuam, não vão desaparecer por mágica. Então, tem que tomar a atitude, considerar que é uma coisa crônica, não é como doença, a dor de cabeça, que você toma uma aspirina e passa.
tem que ser mais consciente, que as pessoas entendam o que está acontecendo e se sintam comprometidos a não deixar que o outro subestime a doença. Não são doenças assim como diabetes, não é assim. Temos que trabalhar para que todos tenhamos o que precisamos e merecemos. Senhores, já estão me cutucando aqui, que o nosso horário chegou ao fim. Eu queria pedir considerações finais, alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que vocês gostariam de falar, algum recado, uma dica importante. A nossa audiência aqui é formada por ações de apoio ao paciente com câncer, umas muito pequenininhas, outras maiores, né? Então, todas as dicas aqui são válidas. Aquilo que vocês quiserem colocar aqui, fiquem à vontade. Daniel. Ô, Fernando, obrigado. Não, assim, eu acho que só que, primeiro de tudo, queria agradecer, foi excelente, assim, uma ótima oportunidade de aprendizado para mim. Sempre que a gente consegue encontrar pessoas aí na nossa trajetória que trocam experiências, é sempre muito rico para mim e para todo mundo, tenho certeza. E aí, dentro desse aspecto, eu acho que hoje a gente se fala tanto hoje em dia, e não sem razão, das formas como essa hiperconectividade, as pessoas utilizando redes sociais, o quanto que isso está afastando as pessoas pelo uso excessivo de tecnologia. Mas eu acho que a gente também pode se beneficiar muito disso. Então, assim, hoje as nossas distâncias se encurtaram significativamente. Então, hoje eu consigo conversar com pessoas do mundo inteiro, mesmo sem conseguir saber a língua, fazendo alguma tradução simultânea, algo nesse sentido, já tem tecnologia para tudo. E discussão de política pública, eu sempre volto nessa questão da política pública, porque eu acho que é o essencial aqui, uma vez que ninguém vai conseguir solucionar o problema sozinho, as doenças são muito diferentes, a gente precisa de investimento em política pública para a solução disso de forma estratégica, né? Então, política pública não acontece sem a comunicação, né? Sem a comunicação entre as pessoas, sem você conseguir ver quem são os seus pares, quem pode estar junto com você naquilo, quem passa pelas mesmas mazelas que você. Hoje tem um quantitativo gigantesco de dados que a gente pode trabalhar de forma gratuita, ferramentas de análise de dados digitais na internet. Acho que essa geração de agora traz essa novidade para a gente, e eu acho que cada vez mais que a gente se conecta, que a gente se comunica, que a gente busca essas interações sociais, mais a gente consegue estabelecer aí vínculos e parcerias aí para avançar em políticas de saúde melhor. Excelente, Daniel. Este año estaba en una entrevista en una radio y televisión en Dominicana y me preguntaron por qué alguien que no es médico va a hablarnos de salud. Yo no soy médico, yo soy ingeniero, tengo maestría, profesor, consultor, lo cual le respondí. Não só para nos cuidar, mas para evitar o contágio. Eu acho que tomamos mais consciência sobre a saúde. Não podemos perder o que o Covid nos deu. Já matou mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Não. Sim, 5 milhões que morreram e 20 milhões. Eu peguei Covid. Então, o problema é outro. O problema é de todos. Infelizmente, 80% das doenças raras são de origem genética, outra tem outras origens, e é como se jogar na loteria. Não é porque não tivemos
temos que, o problema não é comigo. Eu não tenho nenhuma doença rara, a minha família não tem, e eu, por outro lado, eu estou trabalhando com isso. Porque alguém tem que fazer, graças a Deus, alguém que faz isso. Minhas palavras finais são: ninguém está só, ninguém precisa estar só, temos que continuar. Uma vez que conseguimos alguma coisa, vamos encontrar mais coisas para fazer. A ciência está em desenvolvimento cada vez mais remédios, a velocidade da ciência não está sendo acompanhada pela velocidade dos países. Os recursos têm que estar à disposição da população, não a população à disposição dos recursos existentes. Não é assim. Se não estão, teremos que inventar recursos, tem que criar recursos, de qualquer forma tem que criar forma para que as pessoas tenham acesso à saúde que merece, e trabalhando juntos vamos conseguir. Então tem dias que eu falo, nossa, não, hoje vamos parar e amanhã eu começo de novo. Eu acho que é isso. Não podemos parar. Vamos continuar e vamos conseguir coisas. Senhores, obrigado pela participação. Daniel, Fernando, foi uma honra moderar aqui o painel de vocês, poder fazer as perguntas para os, como dizem os latinos, para os gênios que são, né? Quero falar para o pessoal que ainda é nosso último painel, mas tem um grupo de discussão ainda aí na plataforma. Clica aí do ladinho esquerdo no menu, vocês podem acessar. É um bate-papo com a diretoria da Aliança Latina. E para finalizar, saúde para todos. Trabalhem com advocacy, com uma boa comunicação, com dados. Acho que essas são as principais dicas. E não desistam nunca, né? Um dia atrás do outro. Obrigado. Obrigado, eu. Tchau, gente. Boa noite. Prazer. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.